Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, acredito eu que a maior parte da audiência já deve estar por dentro da notícia da morte da escritora, produtora e atriz Fernanda Young, criadora da série de super sucesso Os Normais, por muito tempo na Rede Globo, estrelada por Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães. Essa foi a série de maior notoriedade, o trabalho de maior notoriedade da Fernanda Young, mas ela teve outros trabalhos, como o Irritando Fernanda Young, outras séries no Multishow, e também estava para produzir uma peça teatral aí junto à atriz Fernanda Nobre, sobre uma relação lésbica, Teve aquela série no Multishow ou na GNT, não me lembro agora, Surtando na Yoga. Então era uma a artista producente, alguém que fazia parte do mainstream artístico com muita altivez e sempre produzindo algo de novo aí, sempre rompendo paradigmas, uma grande progressista. Mas eu vim aqui rapidinho me manifestar com essa onda doentia de protofascismo que estamos infelizmente experimentando no nosso país. Não podia ser diferente, A comemoração que alguns bolsominions promoveram, já no início desse domingo, face à morte de Fernanda Young. Incrível a desumanidade, a falta de bom senso de alguns que se declaram cristãos, que na verdade são pseudo-cristãos, porque não reconhecem a verdadeira essência do cristianismo, que é o amor ao próximo, independentemente do que esse próximo acredita, defende, se ele é uma pessoa inoportuna, se ele tem uma visão do mundo diametralmente oposta à sua. Você, na qualidade de cristão, deveria saber que a essência primaz do cristianismo é o amor. O amor até mesmo por aquele do qual você tem muita raiva, por aquele que pensa totalmente diferente de você, por aquele que segue valores de vida dissonantes dos quais você segue. Não importa qual critério, para o amor não tem critério. O amor é um sentimento que está acima de qualquer divisão, qualquer fracionamento, quaisquer divergências. Esse é o amor e é a essência primaz do cristianismo. Mas grande parte dos cristãos preferem ser subservientes a interpretações imbecis de pseudo-líderes, preferem sacralizar a imagem de políticos que não representam em nada a verdadeira essência do cristianismo. E são essas pessoas que hoje estão comemorando a morte de Fernanda Young. Então é triste você ver o nível de imbecilidade, Esse sentimento vil, abjeto e profundamente inóbil que esses indivíduos que ainda se acham seres humanos, na verdade são monstros. Falei isso no último vídeo publicado aqui no canal. Monstros, protofascistas, que se alimentam do fascismo pela raiz, com o combustível do ódio, da inveja, do conflito. É triste a gente observar no que o nosso país está se transformando, com esse contingente de robôs acríticos e alienados, que o pior, isso não é o pior, porque flertar com a ignorância é comum.
Ainda mais num país em que a educação nunca foi prioridade. O pior é você ver uma característica que independe de credo, de posição socioeconômica, de país, de cultura, independe de todas essas coisas, que é a desumanidade, o comportamento desumano, desdenhar da tristeza alheia, olhar com demasiado ódio para quem pensa diferente de você, comemorar o óbito de uma pessoa, dizer que foi ação de Deus a morte de uma outra pessoa, dizer que foi ação divina a asma e a consequente parada cardíaca. Ou seja, Fernando Young sofreu consequências de natureza divina por defender ideias progressistas, então a ira divina a matou. Até onde nós vamos chegar? Quanta mente doentia, quanta gente abjeta que vive na sua superficialidade de pensamento. Pessoas que não se põem no lugar do outro, que é a essência de qualquer cristão. Se pôr no lugar do outro, ter um espírito caritativo, de ajuda, praticar o mais autêntico altruísmo. Isso é ser cristão. E não ficar vociferando ódio, raiva, rancor, desejo de vingança, desejo de segregar quem pensa diferente, de excluir, de matar, de triturar, de ser alimentado pelos sentimentos mais vis e abjetos. Mas esses indivíduos que hoje comemoram a morte de um artista, mas acima de tudo de alguém que era um ser humano e que agora, junto ao filósofo da paz, Jesus Cristo, naquilo que eu acredito, começou o seu processo evolutivo, deu continuidade a este. Não importa qual credo, não importa o que você pensa, faça o bem sem olhar a quem. Eu sou às vezes ofendido, esculachado, depreciado por quem pensa diferente de mim, aqui mesmo nesse canal. Às vezes respondo à altura, mas estou tentando me alimentar do remédio da prudência, do equilíbrio emocional, e tenho cada vez menos respondido de maneira áspera, assertiva. Tento me alimentar do combustível da altivez, do equilíbrio e de olhar o outro apenas com lamento e não com ódio. Tem sido um exercício diuturno para mim, confesso. Mas no que concerne ao mérito da questão, no que concerne ao episódio que ocorreu com o Fernando Young, é uma lei da vida, faz parte. Mas nunca que Deus, dentro da sua natureza vingativa, estaria simplesmente trazendo para perto dele alguém que tão bem produziu e tão quanto contribuiu para a cultura brasileira. E quando eu vejo esses bosomínios, esses seres abjetos, se alimentando de uma retórica protofascista e atuando no sentido de desdenhar da dor alheia, quando eu observo isso, eu fico imaginando. Muito se explica o porquê de estarmos sendo governados por um ser tão retrógrado e reacionário quanto Bolsonaro. É porque essa grande fração de pessoas que continuam agarradas na sua canela e continuam corroborando os pensamentos mais antiquados e embebidos de retórica vingativa e odienta, Todo esse conjunto de discursos que o Bolsonaro promove, na verdade, são resultado
da cultura de grande parte dos brasileiros que não conseguem ver a pluralidade do mundo, que no seu pensamento binário, no seu reducionismo intelectual, no seu desprezo pelo senso crítico, escravos do senso comum, superficiais, até mesmo na percepção da dor daquele que, mesmo que pensa diferente, é um ser humano, ainda assim se mostram totalmente descompromissados com o mínimo que se deve esperar do ser humano, o espírito altruísta e do bem. É triste ver muita gente que se diz boa trilhar o caminho mais lamentável que do ódio gratuito. É isso. Bom domingo.